Peguem a palavra de Deus e abram no Evangelho de João, capítulo 2. Eu vou falar do primeiro milagre que Jesus realizou. Jesus realizou cerca de 35 milagres que estão registrados nos evangelhos. Um milagre ele realizou que está registrado após a sua ressurreição, que foi a pesca de 153 grandes peixes. Porém, Jesus fez outros grandes milagres e muitos outros milagres, que João, ele disse que cuido eu, que se escrevesse tudo o que Jesus fez, não caberia em nenhum livro e nem um lugar para colocar os livros. Geralmente os lugares que nós colocamos os livros são as bibliotecas, né? E eu pesquisei sobre as bibliotecas maiores do mundo. Nos Estados Unidos tem 2 bibliotecas, que ajuntando as duas, tem cerca de 208 milhões de livros. Então uma biblioteca muito grande, né? E também na Rússia tem 2 bibliotecas, que ajuntando as duas contém 82 milhões de livros. Em Londres tem uma biblioteca que tem 170 milhões de livros. Então imagine tantos livros que tem nessas 5 bibliotecas. Se ajuntássemos todos esses livros, dará uma soma total de 460 milhões de livros. Já parou para pensar? E sabe lá quantas páginas cada livro desse tem? E João disse que se escrevesse tudo o que Jesus fez, após a sua ressurreição, não caberia nessas bibliotecas, e nem caberia em nenhum livro desses. Será que Jesus fez pouco milagres? Nós só lemos 35 registrados, mas quantos milagres Jesus não fez? É por isso que João diz, está lá em Evangelho de João, capítulo 21, versículo 25. Cuido eu que nem ainda caberia tudo o que Jesus fez em nenhum livro e nenhuma biblioteca. Mas hoje eu quero falar do primeiro milagre de Jesus, que é o milagre que está registrado em Evangelho de João, capítulo 2, que fala da festa de um casamento em Caná da Galileia. Está escrito assim o versículo 1. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas, ou seja, casamento, em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus, Maria. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas, ou seja, para o casamento. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. E disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Estavam ali 6 talhas, né? Estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. Em cada um cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que os sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus iniciou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele, Jesus, a sua mãe Maria, os seus irmãos
e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Essa história aqui é do primeiro milagre de Jesus, que transformou a água em vinho. Quantos creem que isso aconteceu? Você crê que Jesus tem esse poder? Versículo 10: e disse-lhe: todo homem põe primeiro vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Isto quer dizer que tudo que Jesus faz é bom. Quem crê nisso? Tudo que ele faz é bom. Você crê nesta palavra? Eu vou reler mais uma vez o versículo 10, e eu quero que você repita comigo bem alto e bem forte. Vamos lá. E disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Tudo, repita, tudo que Jesus faz é muito bom. Quantos creem nesta palavra? Então desocupe as suas mãos e dê para esta palavra a mais sincera, a mais poderosa e a mais verdadeira salva de palmas. E enquanto você aplaude, glorifica, engrandece, enaltece e bendizer o nome santo do Senhor Jesus, diga: eu creio nesta palavra, eu tomo posse desta palavra. Senhor meu Deus e meu Pai, a sua igreja te glorifica, a sua igreja te aplaude. Venha com o seu Espírito Santo e toma a boca desse simples pregador, desse humilde servo do Senhor. E meu Deus, envie a sua palavra agora, com poder e autoridade, com poder e revelação, e que a sua palavra vá e percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Podeis assentar. Você crê que isso aconteceu de fato? Você sabia que o ímpio, ele usa esse texto aqui para dar legalidade à bebida? Pastor, mas a bebida é proibida? É. Não diz que é proibido, mas também não diz que é liberado. A palavra de Deus disse, está escrito, e Paulo disse: não embriagais com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então há muita recomendação sobre a bebida, o exagero dela, né? A pessoa bebe, às vezes até ultrapassa o limite, e acaba causando até acidentes. A pessoa pega o carro embriagada, né? E mata, ou se mata, destrói por causa da bebida. Então a bebida embriaga a pessoa e causa muitos danos, prejuízos a quem bebe e até a quem não bebeu. Até quem não bebeu. E uma certa vez, eu estava indo a um sacolão, e eu fazia compras ali, frutas, enfim. E o gerente desse sacolão, brincando comigo, sabendo que eu era pastor e cristão, ele estava montando uma pilha de latinhas de cerveja, e aquela latinha de cerveja estava em promoção. E ele brincou comigo: ô pastor, vai levar quantas hoje? Falei: o quê? Vai levar quantas? Falei: nenhuma, eu não bebo. Já há 25 anos estou liberto de bebida alcoólica. Falei: pastor, você não bebe? Falei: não bebo. Já bebi muito. Mas no dia que eu recebi Jesus como meu Salvador, Ele me libertou de todo vício. E eu não tenho mais nenhum vício, nem vício de bebida, nem vício de drogas, nem vício de cigarro, nenhum vício. Eu estou completamente liberto. E não tenho nem prazer, nem contentamento e nem vontade de beber. Aí ele disse: mas Jesus bebeu. Falei: Jesus bebeu? Falei: não, Jesus nunca bebeu. Não bebeu, pastor? Não.
Ah, mas você não bebeu e deu para os outros beber. Falei, como assim? Ah, lá na festa. Jesus não transformou a água em vinho? Falei, sim. O ímpio conhece a história. Falei, sim, transformou água em vinho. Aí eu perguntei, mas você viu, leu o que diz? Jesus transformou o quê? A água em vinho. Você já viu a água ter álcool? A água não tem cor, a água não tem sabor e a água não tem cheiro. Esta água que diz é a água natural. E o vinho que Jesus transformou veio da onde? Da água, não veio da uva. A uva por si só, ela fermentada, ela tem álcool. O vinho tem um teor de álcool quando é concentrado, fermentado. E a uva, se ficar muito tempo ali fermentando, ela traz álcool. Tem um nível de álcool que é da própria uva, da concentração, do fermento da uva. Mas Jesus não transformou o vinho da uva, ele transformou o vinho da água. A água não tem álcool. Aí ele ficou quieto. Ele pensou, realmente é verdade. Então este vinho de Jesus não veio da uva, veio da água. E a água não tem álcool, não contém nenhum álcool. Você bebe água, quantos litros de água você bebe? Você fica de fogo? Quem fica bêbado aí? Misericórdia, pastor, então eu estou chapado. Não, a gente não fica de fogo, porque a água não contém álcool. Então esse vinho que Jesus fez, foi um vinho tão bom, mas tão gostoso, que o mestre Sala, que era o dirigente da festa, disse que o noivo havia guardado o melhor vinho para o final da festa. E é interessante essa história. Essa história conta-se que Maria foi convidada a uma festa, e Jesus também foi convidado a esta mesma festa, mas é muito provável que primeiro foi convidado Maria para a festa, e como Maria é mãe, ela não vai deixar os seus filhos em casa. Por exemplo, quando te convidarem para uma festa, já tem que saber que você tem filhos. É ou não é? O pai que é convidado numa festa, tem a esposa, tem os filhos. Então, quando alguém o convida para um casamento, geralmente convida a pessoa e a sua família. Não é assim? Eu entrego um convite de casamento para você que está recebendo o convite e para toda a sua família. Seja quantas pessoas forem. Se a pessoa não quer todo mundo daquela família na festa, então já nem convide. Porque vai ser muito estranho, desagradável, você convidar alguém e esta pessoa não poder levar sua família a uma festa de casamento. Mas também tem aquelas pessoas que são convidadas, que levam além daquilo que foi convidado. Você nunca entrou numa festa, ou você nunca fez uma festa, que você olhou para aquelas pessoas, algumas você até conheciam, que deu o convite, e outras vocês nunca viu na vida, e que estão ali naquela festa, ou que estava ali naquela festa, e por intermédio de quem? De alguém que você o convidou. Então essa pessoa que foi convidada, levou outra pessoa levou outra. Então, por exemplo, Maria foi convidada, ela não foi sozinha, ela levou consigo os seus filhos. Jesus era um filho de Maria, mas um filho gerado pelo próprio Espírito Santo, mas nascido do ventre dela. Então ela o considerava como filho, criação. Estava ali Maria na festa, estava Jesus na festa, estava também os 4 irmãos de Jesus e as suas irmãs, porque Maria não só tinha apenas Jesus, Maria casou, Maria engravidou. Diz a palavra em Mateus capítulo 13, versículos 55 e 56, que Jesus tinha 4 irmãos e mais irmãs. Fala o número dos irmãos, mas não fala o número das irmãs. Mas quando se fala as irmãs, diz que está no plural a palavra. Mais do que uma eu te garanto que é. Não sabe lá quantas são. Vamos supor que fosse 3, 4, 5 ou 2. Vamos colocar 2, passou de 1 é plural. 2 irmãs. Então tinha Jesus, 4 irmãos e 2 irmãs na festa e a sua mãe. E quando Jesus foi à festa, ele levou consigo também quem? Os seus discípulos
E quantos discípulos Jesus tinha? 12 discípulos. Imagine quantas pessoas somente da casa de Maria, nessa festa. 20 pessoas vieram da casa de Maria. 20 pessoas. Então, quando olhavam para Maria na festa, não olhavam só Maria, olhavam Maria, os seus filhos e os discípulos de Jesus. Estava todo mundo naquele grupinho na festa. Quando olhava para outro visitante, não tinha só o visitante, ou só o convidado. Tinha outras pessoas também. Então aquela festa, vamos supor que o noivo fez para 200 pessoas, já ultrapassou faz tempo. Já tem 300 pessoas na festa. E uma festa de casamento judeu, era uma festa voltada para cerimônias e simbologias, significados. Então, a festa de um judeu era feita a um céu aberto, numa tenda, como se fosse assim, longe de um salão. E esta festa, ela durava em torno de 7 dias. Era uma lei, uma ordem, né? Uma cultura judaica, que toda festa de judeu levava cerca de 7 dias. Então, era 7 dias de festa de casamento. E durante esses dias, essa festa, conta-se a história, a cultura judaica, que a noiva, ela dava 7 voltas em volta do noivo, junto com o seu pai. 7 voltas. Ou seja, eram 7 dias de festas, e também 7 dias de voltas em volta do noivo. Para quê, pastor? Porque os judeus acreditavam que a volta, como diz lá o número de voltas de Jericó, 7 voltas que deram em volta de Jericó, era como se tivesse ali a noiva quebrando toda a barreira, impedimento do seu casamento lá no futuro. Ou seja, ser um casamento eterno, um casamento para viver a vida toda. Então, qualquer barreira, qualquer mal-olhado, qualquer coisa que estivesse lançado sobre aquele casamento já não iria permanecer. Então, é a crença judaica de que, dando as voltas em volta do noivo, todas as barreiras estavam sendo quebradas. E além disso, é como se a noiva estivesse ligando com o noivo eternamente, como se estivesse amarrando ali a corda, né? Dando 7 voltas no braço, e ali firmando aquele casamento para que nada de ruim aconteça. Essa é a cultura judaica. Então eram 7 voltas e 7 dias de festa. Mas se a festa tem mais gente do que os convidados, ou seja, muito mais pessoas, esta festa não ia durar 7 dias nunca. E o que fazia a alegria da festa não era nem a comida, era o quê? O vinho. E o vinho tem significado de alegria. Deus sempre fala que o vinho é símbolo de alegria. Então, para a festa ser alegre, tinha que ter vinho. E este vinho, ele acabou. E não sabe qual foi o dia que acabou o vinho. Vamos supor que acabou no primeiro dia. Que vergonha para este casal, que a festa judaica dura 7 dias, e agora não durou nem sequer um dia, porque o vinho acabou. Acabando o vinho, todo mundo ia embora, acabou a alegria da festa. O vinho tinha que durar 7 dias, mas como durar 7 dias se tem muita gente na festa? Se tem além daquilo que os noivos convidaram, não é verdade? Então, geralmente na festa judaica, descia o melhor vinho descia na mesa de todos que estavam presentes. Depois que todo mundo já bebeu, já está longe de si, embriagado, aí desce os piores vinhos, os vinhos mais inferiores. É mais ou menos uma festa, não sei se você já foi numa festa assim, mas quando a pessoa vai numa festa, dificilmente a pessoa vai descer a Coca-Cola de vez, ou a Fanta. Primeiro vai descer a Dolly, a Simba, a Quat, a Itubaína. Depois que as pessoas já estão ali cheias, aí vem a Coca.
Porque dependendo de quantidade de pessoas numa festa, a pessoa não tem poder requisitivo para comprar só coca. Você nunca foi numa festa que tem mistura de refrigerantes? Quem já foi em festas assim? Então, primeiro desce os inferiores. Na festa de pobre é diferente da festa de judeu. Na festa de judeu, primeiro desce o vinho bom. Na festa de pobre desce o ruim, depois vem o melhor. O melhor fica para o final. Não é assim, geralmente? Assim, aí vai, depois que todo mundo bebeu, comeu, a pessoa já está cheia. Aí vem a coca, vem a Fanta, porque tem 5 litros de coca só, ó, apenas. Tem mais 5 litros de Fantas apenas. 5 litros de, que mais? Pepsi, refrigerantes melhores. Mas nessa festa não. Descia primeiro o melhor vinho, depois que todo mundo já bebeu, descia o vinho inferior. Porque aí a pessoa já está bêbada mesmo, se der água ela bebe também. Não é a pessoa bêbada, ela bebe qualquer coisa. Uma pessoa embriagada fora de si, se der um perfume, um álcool perfumado, ela bebe. Ela já está embriagada, tudo ela desce. Você nunca viu uma pessoa embriagada? Qualquer coisa desce. Ela, quando não está embriagada, ela vai querer escolher a melhor cerveja, a melhor pinga, porque ela não está embriagada. Mas depois que ela está embriagada, tudo desce. Até o corote. Até gasolina desce. A pessoa está embriagada. Então eles embriagavam os convidados. Depois que estavam embriagados, aí vinha o vinho inferior, que não ia nem prestar atenção, porque o vinho tem sabor. Por isso que as pessoas ficam provando o melhor vinho, não é assim? O vinho tem sabor, e a pessoa consegue perceber o sabor do vinho. Mas depois que está bêbada, qualquer vinho desce. Pode ser o vinho inferior. Então, beberam demais naquela festa. E vamos supor que essa festa chegou já no primeiro dia sem vinho. Aí a Maria, mãe de Jesus, se aproxima de Jesus e fala o quê? O que ela diz no versículo 3? E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Ué, mas para quem que a Maria vai falar isto? Para quem que ela deveria falar? Para o dono da festa. Se vira. Você não convidou? Vai comprar. Mas ela vai falar para Jesus? Qual a intenção dela falar isto para Jesus? Ela deveria falar para o mestre Sala, que era o dirigente da festa. O mestre Sala, acabou o vinho agora. E o mestre Sala ia falar para quem? Para o noivo. E o noivo tinha que se virar para comprar o vinho. Mas por que ela vai falar justamente isto para quem? Para Jesus. Existem 3 especulações. Quando Maria fala isso para Jesus, existem 3 especulações. A primeira especulação dessa fala de Maria: estaria Maria sugerindo que os discípulos de Jesus fossem embora para aliviar a quantidade de pessoas? Será que ela chegou bem no ouvidinho de Jesus, para que você trouxe essa renca de gente? Olha, os discípulos estão bebendo demais, acabou o vinho, filho. Manda eles embora, vai ficar feio para a nossa família aqui, hein? Quando acaba o vinho, alguém fica procurando quem bebeu mais, né? E quem bebeu mais é quem tinha mais gente da família. E eu te garanto que Maria é o que tinha mais gente ali, viu? Só Maria foi 19 com ela. Então, será isto? Seria isto que Maria está chegando para Jesus, dizendo: Jesus, manda embora os seus discípulos para dar uma aliviada na festa. Porque só aí com você tem 12. Eu chamei você e seus irmãos, mas você chama mais 12. Aí pronto, não tem festa que aguente 7 dias. Seria isto? Ou também, Jesus havia operado algum milagre em que Maria presenciou e que não está registrado? Porque, como João disse, Jesus operou muitos outros milagres que não estão registrados. E eu te garanto que Jesus operou bilhões e bilhões de milagres. Eu sou um milagre de Jesus. Quem é um milagre de Jesus aqui? Então, se contar o meu escrever aqui, não vai conter em livros mesmos, né? E outras pessoas que morreram já antes de nós,
né, que já se foram antes, e que viveram o milagre de Jesus também. Algumas pessoas que se foram, que não estão entre nós, e que viveram um milagre e morreram. Se contar esses milagres, e de outros países, de outros continentes. Por isso que João diz, não caberia em livro algum, em nenhuma biblioteca, o que Jesus fez. Porque Jesus não só fez, mas Ele continua fazendo. E se escrevesse todos os milagres que Jesus ainda opera, não caberá nunca mesmo em nenhum livro, em nenhuma biblioteca. Porque Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele operou milagres no passado, Ele opera milagres no presente, e Ele operará milagres no futuro. Quem crê que Jesus continua operando? E por que Ele opera milagres, pastor? Porque Ele está vivo, e vivo para todo sempre. Realmente, Jesus operou um milagre na minha vida. Será que Maria presenciou este milagre que não está registrado aqui? E ela percebeu que Jesus era um milagroso? Será que Maria sabia que tinha um filho dentro de casa que era o próprio Filho de Deus? Porque Jesus ainda não tinha se manifestado. Ela sabia que o que estava gerado era do Espírito Santo. Mas Jesus ainda não tinha manifestado, porque esse foi o primeiro milagre de Jesus. Mas será que Jesus operou algum que Maria presenciou? E é por isso que ela disse, filho, não tem vinho. Ou seja, faça alguma coisa. Faz um daqueles milagres que você fez lá atrás. Ou, terceira especulação, Maria sabia da missão messiânica de Jesus? Ou seja, a missão era a vinda de Jesus para isto. Será que Maria sabia que Jesus veio para operar milagres? Para realizar sinais e prodígios, como diz as Escrituras? Então essas são algumas especulações. O porquê que a Maria disse para Jesus, não tem vinho. Ela deveria falar para o dono da festa, para o mestre-sala, mas logo para o seu filho. E diz a palavra que nesta casa tinha 6 talhas de pedra. Olha a talha como é que é. Coloca a talha aí, a imagem da talha. E essas talhas ficavam sempre fora da casa. Porque quando o judeu vinha da rua, ele lavava as mãos, que era costume e tradição dos anciãos. Jesus até disse que os anciãos conservavam a tradição, e muitos praticavam as tradições, mas não guardavam os mandamentos de Deus. Aí Jesus disse, o mal não é o que entra, o mal é o que sai. E ele disse justamente isso, porque os anciãos disseram, os fariseus, disseram, Jesus, os seus discípulos não lavam as mãos antes de comerem? Não conservam os seus discípulos a tradição dos anciãos? Aí Jesus disse, espera aí, os meus discípulos não guardam tradição porque não é mandamento de Deus, e vocês que não praticam os mandamentos? Ou seja, melhor é praticar a tradição dos homens ou obedecer os mandamentos de Deus? O que você acha que é melhor? Praticar a tradição dos homens, que tradição não é mandamentos, não é ordem de Deus, ou cumprir o que Deus manda, que é mandamentos? Então Jesus falou sobre isto. Os fariseus queriam que os discípulos lavassem as mãos antes de comerem. Isso é até uma questão de higiene. Eu mesmo não pego nada sem lavar as mãos. Eu não coloco nada em minha boca sem lavar as mãos. Isso é uma questão de higiene, bactérias. Quem faz isso também? Uma questão de higiene. Antes de qualquer refeição, antes de qualquer coisa colocar a mão, vai no banheiro, vai na torneira, lava as mãos. Porque você vai ingerir alguma coisa que vai entrar no seu organismo. E aquilo pode fazer mal. Pode ter uma bactéria ali nas suas mãos e você acabar comendo aquele pão ou aquela fruta, aquela comida com as mãos e de repente a bactéria entrar no seu estômago e te fazer mal, não é verdade? Então é uma questão de higiene. Mas os judeus deixavam essas talhas fora de casa para purificação também. Os judeus acreditavam que
ao lavar as mãos, lavar os pés, lavar o corpo, estariam sendo purificados do pecado. Então, na casa de muitos judeus tinha as talhas, que eram essas imagens aqui. Tem outras talhas também, tem uma outra, né? Essas são as talhas antigamente. E cada talha tem um tamanho, né? Essa aqui é as talhas do Novo Testamento. Talhas que são feitas de pedras. Algumas tinham 30 centímetros, outras eram maiores, outras eram menores. E eram feitas de pedras ou de barro, para conservar a água. Então tinha essas talhas, e elas pesavam em torno de 30 quilos. Pesado, né? 30 quilos vazia. Pesavam 30 quilos. E diz a palavra que Jesus mandou encher todas as talhas. Então elas estavam como? Vazias. Então os convidados da festa já haviam se purificado antes de entrar na festa. Já haviam lavado as mãos, já haviam lavado os pés. Porque imagine vindo a pé naquele tempo onde só tinha pó. Subia o pó, misturava com o calor, os pés ficavam todos pretos, né? Então eles lavavam, purificavam. Por isso que as talhas estavam vazias, que já usou bastante água. 6 talhas. E diz a palavra que Jesus mandou encher d'água. E era uma metragem. Versículo 6 diz: estava ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. Em cada um cabiam 2 ou 3 metretas. Esta palavra metretas são medidas gregas. E essas medidas gregas tinham uma quantidade de litros. Por exemplo, cada metreta equivale 40 litros d'água. Cada metreta equivale 40 litros d'água. Observa, 2 ou 3 metretas. Vamos colocar aqui 3 metretas. Quantos litros d'água cabiam em cada talha? 120 litros d'água. Em cada talha. Quantas talhas tinham? 6. E todas estavam vazias. Cada talha cabiam 120 litros d'água. Jesus mandou encher todas até em cima. Até em cima. Olha só. Então, cada talha 120 litros d'água. Mas o peso da talha, 30 quilos. Quantos quilos tinha naquela talha? 150 quilos. Era muita água, né? Muita água. E Jesus faz o quê, pastor? Ele manda pegar a água, tirar um pouco dela e levar ao mestre Sala. Ou seja, o mestre Sala era um mestre que estava na cerimônia, provando ali o vinho, dirigindo aquela festa. E quando eles bebem aquela água, a água já está feita em vinho. Essa é uma história que nos traz pelo menos 5 lições. 5 lições aplicadas para os nossos dias. A primeira lição desse texto que nós aprendemos é: Jesus foi convidado. Jesus está na festa. Olha lá. Jesus está na festa de casamento em Caná da Galileia. Imagine se Jesus não tivesse, o que teria acontecido? Não teria milagre. Não teria acontecido milagre. O milagre só aconteceu porque Cristo estava na festa. Está entendendo? O milagre só acontece onde Jesus está. Onde Jesus está, o milagre acontece. Se Jesus estiver lá na sua casa, o milagre vai acontecer. Se Jesus estiver lá no seu trabalho, o milagre vai acontecer. Se Jesus estiver nessa igreja, o milagre vai acontecer. Se Jesus estiver no seu casamento, o milagre vai acontecer. Onde Jesus chega, o milagre acontece. Festa que não tem Jesus é uma festa triste, uma festa sem milagre. Jesus chegou na casa de Jairo, o que aconteceu na casa de Jairo? A sua filha ressuscitou.
Jesus chegou na casa de Pedro, onde a sua sogra estava entre a vida e a morte. O que aconteceu? A sua sogra foi curada. Jesus chegou na casa de Marta e Maria, onde Lázaro estava morto há 4 dias, e Lázaro ressuscitou. Jesus chegou no deserto, onde tinha 5 pães e 2 peixinhos. Jesus multiplicou para mais de 20.000 pessoas. Onde Jesus chega, o milagre acontece. Festa que não tem Jesus é uma festa triste, uma festa que não tem milagre. Lugar que não tem Jesus não é um lugar bem recebido. Pode ver, os lugares que proibiram Jesus de entrar foram lugares destruídos. Lugares destruídos. Jesus disse em João capítulo 15, versículo 5. Olha o que Jesus disse. Capítulo 15, verso 5. Eu sou a videira, e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Sem Jesus não há milagre. O milagre só acontece porque prova que Jesus está no lugar. Tem uma frase que eu disse assim: o milagre só acontece quando Jesus está lá. Porque o que é milagre? É a presença de Deus no lugar. O milagre só acontece porque Deus está no lugar. Então o milagre só vai acontecer na sua vida se Jesus estiver na sua vida. Se não tiver, não tem milagre. Jesus, quando chegava no deserto, havia milagres. Mateus capítulo 14, versículo 13 e 14. Olha o que diz o Evangelho de Mateus. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco, para um lugar deserto, apartado. E sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. Atrás de quem? De Jesus. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os enfermos. Então, onde Jesus chegava, milagres aconteciam. É por isso que Jesus estava no lugar certo, para que o milagre acontecesse naquela festa. Segunda lição que esse texto nos dá. Primeira lição, que Jesus foi convidado. Jesus tem que ser convidado. De repente você está dirigindo e diz: eu vou dirigir. Coloca Jesus no comando. Diga: Jesus, vem comigo no volante. E eu vou guiando, mas o Senhor está comigo no volante. Jesus, vou fazer uma prova. Coloca Jesus na sua prova que você vai fazer. Jesus, eu vou fazer uma entrevista. Vai na minha frente, Jesus, para eu passar nessa entrevista. Jesus, eu vou jantar agora. Vou colocar uma cadeira. Senta aqui, Jesus, do meu lado. Jesus, eu vou dormir agora. Fica do meu lado, me protegendo enquanto eu durmo. Coloca Jesus em tudo. A palavra de Deus diz: consagra ao Senhor tudo o que você faz, então os seus planos serão bem-sucedidos. Você consagrar tudo que você fizer e colocar Jesus em tudo que você fizer, milagres acontecerão. Quem crê nisso? Esta é a primeira lição que nós aprendemos nesse texto. A segunda lição: grande necessidade do quê? Do vinho. Faltou vinho. Grande necessidade. O que nós aprendemos com isto, pastor? A grande necessidade do vinho se tornou a porta de entrada para o milagre acontecer. Se não faltasse vinho, não tinha milagre. Então, a ausência do vinho foi a porta de entrada para que o milagre acontecesse. Se nunca tivermos uma necessidade na nossa vida, nós não veríamos nossa grande necessidade para o Deus de milagre agir. Vou repetir: se não houver necessidades em nossa vida, não haverá espaço para o Deus do milagre agir. Então é preciso haver necessidades para que o poder de Deus se manifeste nessas necessidades. Se eu dizer: não me falta nada, então não tem milagre. Deus só opera onde alguma coisa falta. Falta alguma coisa para você? É justamente ali que Deus vai operar o milagre. É nas necessidades. Muitas vezes é preciso isso acontecer. Vou te dar um exemplo, 2 exemplos. Você lembra da mulher que Elias chegou, a mulher viúva de Sarepta?
Estava uma crise tremenda em Israel. Aí Elias vai até a casa dessa mulher, porque Deus ordenou ele ir lá, para ela sustentar ele. Como é que alguém vai sustentar uma outra pessoa se não tem nem para ela? Porque a mulher tinha o quê dentro de casa? Um pouquinho de farinha na panela e um pouquinho de azeite na botija. Era só isso que ela tinha. Ela já está dizendo que não dá nem para ela e para o filho, ainda mais o profeta Elias. E Elias chega na entrada da cidade, vê a mulher apanhando os cavacos, madeirinhas, para fazer fogueira e fazer um bolo. Elias olha para a senhora e diz: ô minha senhora, dá um copo com água, uma vasilha com água que eu beba. A mulher foi lá, gentilmente, pegar água, vivendo num lugar deserto, sem chover. 3 anos e meio, que não era para chover. E aí a mulher vai em casa. Quando ela vira as costas para entrar em casa e pegar água, Elias disse: ó, e me traga também um bocado de pão nas suas mãos. Aí a mulher disse: pão? Profeta, vive o Senhor teu Deus, que eu não tenho em casa senão um pouquinho de farinha na panela e um pouquinho de azeite na botija. E eu fiz aqui, apanhei 2 cavacos, vou preparar uma fogueirinha, vou assar um bolo pequeno para mim e para o meu filho, que é o que dá. E amanhã não vamos comer nada, então morreremos. Ela já tinha sentença dada que amanhã não ia ter nada. O que ela tinha só dava para aquele dia. A necessidade da mulher. Aí Elias disse: faz do jeitinho que você falou. Do jeitinho que você falou. Mas primeiro fazem para mim. E depois você fará para seu filho e para você. Porque assim diz o Senhor: a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. E diz a palavra que a mulher comeu, o seu filho comeu, Elias comeu, e comeu aquilo que dava para 2 pessoas, e não comeu só um único dia, comeu por muitos dias, porque diz a palavra: a farinha da panela não se acabou, o azeite da botija não faltou, segundo a palavra de Elias, que foi falado pelo ministério dele, a palavra do Senhor. Deus manifestou na viúva em suas necessidades. Deus se manifesta em nossas necessidades. Se não houver necessidades, não haverá milagre. A necessidade daquela festa era o quê? O vinho. Não disse que faltou comida, faltou o vinho. E se faltou o vinho, faltou o que mais alegrava a festa. E foi justamente nessa necessidade que o Senhor operou. Olha o que diz Filipenses 4, versículo 19. Paulo vai dizer exatamente isso, que Deus supre todas as nossas. É isto mesmo. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Quem crê que Deus supre as nossas necessidades? Supriu a necessidade dessa viúva de Sarepta, supriu a necessidade viúva que o seu marido morreu e deixou dívida para pagar, e os credores foram lá para levar os 2 filhos dela, e ela disse: Eliseu, o meu marido era teu servo, temente a Deus, o Senhor o conhece. E ele morreu, ficou as dívidas. E os credores querem levar os meus 2 filhos para vender e se tornarem escravos. E aí Eliseu disse: o que tens em casa? Declara-me o que há de fazer. Ah, sua serva não tem nada senão a botija de azeite. É isto mesmo. É na sua necessidade que Deus vai operar. Sabe o que Eliseu disse? Peça vasos, e muitos, vasilhas, bastantes, não poucas. Pede para todos os seus vizinhos, manda os seus filhos pedirem, enche a sua casa de vasilhas. Depois que você pegar essas vasilhas vazias, fecha a porta da sua casa, pega essa botija de azeite, e derrama, olha a botija de azeite, derrama sobre cada vasilha, e vai enchendo. A mulher fez do jeitinho que Eliseu disse.
derramou o azeite, e quanto mais derramava a botija de azeite, mais azeite tinha, mais vasos eram cheios, mais vasilhas eram cheias, e só parou o azeite, porque parou a vasilha. Não foi o azeite que acabou, foram as vasilhas. O que isso quer dizer? Que o poder de Deus não se acaba, é as suas vasilhas que se acabam, mas o poder de Deus continua. Quem crê que Jesus é o mesmo ontem, hoje, amanhã e eternamente? É isso que Eliseu diz. Agora, mulher, vai, vende, paga as suas dívidas e vive do que sobra. E a mulher viveu por muitos dias. Onde que Deus operou o milagre? Na necessidade da mulher. O milagre só vai acontecer na sua necessidade. Qual é a sua necessidade? Você já falou para Deus? Qual é a sua necessidade? Pastor, minha necessidade é isso. É ali que Deus vai operar. Pastor, minha necessidade é no casamento, eu não estou indo bem no casamento, é ali que Deus vai operar. Pastor, a minha necessidade é na enfermidade, eu estou doente, é ali que Deus vai operar. Pastor, a minha necessidade é na dívida, é ali que Deus vai operar. Pastor, a minha necessidade é nos meus filhos que estão viciados em drogas, é ali que Deus vai operar. Pastor, a minha necessidade é a salvação, é ali que Deus vai operar. Deus opera nas nossas necessidades. E como disse Paulo, o meu Deus, quem crê que esse Deus é rico? Segundo as suas riquezas, Deus do ouro e da prata, suprirá todas as vossas necessidades em glória por meio de Cristo Jesus. Quem crê nisso, aplaude ao Senhor. Vai aprendendo o contexto. Terceira lição desse texto. O que Maria disse para os empregados? Fazem tudo o que ele vos disser. Olha só, hein? Fazei tudo o que eles vos... Você acha que foi fácil trazer aquelas talhas da porta de casa para dentro do casamento? Quantos quilos pesavam as talhas vazias? 30 quilos. Quantos litros de água entraram em cada talha? 120 litros. Qual era o peso de cada talha? 150 quilos. Já carregou 150 quilos? Já carregou um tambor de 150 quilos? É fácil? Não. Já trabalhei em granel, já trabalhei de encher tambores, containers. Trabalhei 5 anos numa empresa de química. Eu enchia tambor de 200 litros. Você acha que era fácil rodar aqueles tambores? Eram pesados, tinha que ter estratégia, tinha que ter uma malícia para poder rodar aqueles tambores. Eu lembro que era o bico de bota, a bota era bico de aço, que não podia trabalhar com outro, senão caísse no pé já era. Colocava assim no bico, pegava e ó, girava. Tinha todo um manete, ó, pum, batia aqui, pegava o bico, batia, segurava o tambor e girava para cima do pallet. Eram 4 tambores no pallet. Aí vinha empilhadeira, colocava no armazém. Você acha que é fácil? Ou seja, os servos obedeceram. O milagre só acontece quando há obediência. Se não houver obediência, não há milagre. Se os servos não fizessem o que Jesus tinha ordenado, você acha que teria milagre? Não. Eles fizeram do jeito que Jesus mandou. Sem os servos para trazer a água, o milagre não teria ocorrido. Antes que Deus possa nos abençoar com a graça, temos que nos tornar servos dispostos, obedientes e humildes para com Deus. Sem obediência, não haverá milagre. Obediência gera milagre. O que adianta ter fé e não ter obediência? O próprio Tiago diz que crê até o diabo crê. Não foi assim que Tiago disse? Você crê que Deus existe? O diabo crê, os demônios também creem. Mas eles obedecem? Não obedecem. Se não houver obediência, não há milagre. Você quer ver um exemplo? Vamos lá, Lucas capítulo 5. Olha o que aconteceu com Pedro. Capítulo 5 de Lucas, versículo 1. E aconteceu que, apartando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, Galileia. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando o quê?
Por que eles estavam lavando as redes? Porque já trabalharam a noite toda, não pegaram nada. Aí Pedro disse: eu vou guardar minha rede e vou para casa descansar. Quando se lavam as redes é porque não vão pescar mais. Que frustração, hein? Não pegar nada, nem uma sardinha entrou na rede. Nem como diz aquele peixe, é piaba que fala? Piabinha? Nem um piabinha entrou na rede. Nossa, que vergonha para pescador como Pedro, que era experiente, nato. Guardaram as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão Pedro, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. Jesus. E quando acabou de falar, disse a Simão, que é Pedro: faz-te ao mar, ou seja, vai ao mar alto, vai lá para a metade do mar, vai lá no meio do mar, no lugar mais fundo do mar, pode voltar. Gente, fala sério, Pedro já tinha ido lá no fundo do mar, não pegou nada, voltou para a terra, lavou as redes, e depois ia guardar as redes para ir para casa descansar. Imagine Jesus agora dizendo: volte. Volte para onde? Lá para o meio do mar, lá para as águas profundas. Já aconteceu com você de ter ido num lugar e ter esquecido algo e voltar para buscar? Já aconteceu com você? Você vai num lugar a pé que anda 30 minutos. Aí quando você chega em casa e diz: rapaz, esqueci a sacola. E aí, o que você faz? Mas você volta feliz? Ninguém volta feliz. O Joãozinho diz: pastor, já aconteceu comigo de ter esquecido a minha carteira. O meu chapéu, quer dizer, o chapéu. É triste, não é? Voltar? Não acredito. Você esqueceu o negócio. Ninguém quer voltar. Pedro está assim, ó, pescou a noite toda, não pescou nada. E Jesus está dizendo o que para ele? Faze-te, volta para o mar alto, lugares mais fundos, e lançai as vossas redes para pescar. Olha o que Pedro vai dizer. E respondendo, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, já limpei a rede, já guardei a rede, já encostei o barco na beira do rio, já estou indo para casa descansar, já é tarde, e o Senhor manda eu voltar para o mar, mestre. Eu conheço o mar, hoje não está mar para peixe não. Mas o que Pedro disse? Mas, por que mandas? Por que mandas? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Deus manda, não manda? Quem obedece vive o milagre. Quem não obedece não vive o milagre. Porque mandas, lançarei a rede. Será que ele pescou? Quem crê que ele pescou? Olha lá. E fazendo assim, colher uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. E por que Pedro pescou? Porque ele obedeceu a ordem de Jesus. O milagre só vai acontecer na sua vida se você obedecer o que Jesus manda fazer. É por isso que Maria disse: fazei tudo o que ele vos manda. Faça tudo. Não questione o que ele está mandando, faça o que ele manda. Se você fizer o que Deus manda, o milagre vai acontecer na sua vida. Deuteronômio capítulo 28, versículo 1, sabe o que está escrito lá? E será que, se ouvides a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje vos ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvides e obedecerdes os mandamentos do Senhor. Milagres acontecem quando você ouve e obedece. Então vai pegando aqui a lição. Quarta lição desse texto. Jesus pegou a água e transformou em quê? Em vinho. Não foi isso que aconteceu? Mas para saber o que é vinho, tinha que fazer o quê? Provar. E quem provou a água em vinho? O mestre Salas. Jesus disse: levai para o mestre Salas, e ele vai provar. Quando chegou na mão do mestre Sala, aquela água já tinha virado vinho. E o que estava nas talhas já tinham virado vinho. Então tinha 720 litros de vinho. É pouco ou é muito? É muito.
que isso quer dizer, pastor? A água se tornou vinho até que os lábios do mestre-sala tocou a boca do copo. Isso quer dizer que Deus espera que caminhemos pela fé e não por vista. O mestre-sala teve que provar, e nós não precisamos ver, nós precisamos apenas crer para ver. A pessoa diz, eu não vejo nada. Você não precisa ver, você precisa crer para que o milagre aconteça. Nós não temos que andar pelo que vemos, nós temos que andar pela fé. Enquanto a pessoa fica esperando ver, ela não vai ver nada. Deus disse para Tomé, Tomé, benditos são aqueles que não me viram e creram. Não é preciso ver o milagre, é preciso crer que ele vai acontecer. Jesus disse para o pai do filho lunático, o jovem lunático, tudo é possível aquele que crê. Paulo escreveu em 2ª carta de Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Coloca aí o que diz Paulo. É por isso que é fé. Fé é isso, pessoal. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Eu não preciso ver, eu preciso crer que vai acontecer. Quem crê que vai acontecer o milagre? Você não precisa ver o milagre, você precisa crer no milagre que vai acontecer. Olha o que Paulo disse: porque andamos por fé e não por vista. Quem anda por vista vive na lógica, na razão. Quem anda por fé vive o sobrenatural de Deus. Não vive na lógica, não vive na razão, vive no sobrenatural de Deus. Então esse texto quer dizer o quê? Não precisamos ver o milagre, precisamos crer que ele vai acontecer. E quinta e última lição, olha só, o melhor está por vir. Quem crê que o melhor está por vir? O mestre-sala provou, e o que ele disse? Espera aí, esse vinho é melhor do que aquele primeiro. Nossa, que vinho gostoso, doce como mel. Nossa, que gostoso. Espera aí, eu vou perguntar para o esposo. Será que ele guardou o melhor vinho para o final da festa? O melhor está sempre no final. Você ainda não viu o melhor de Deus na sua vida. Quando você vê, você vai se surpreender com o melhor de Deus. Quando o mestre-sala provou, ele viu que o melhor estava no final da festa. Isto quer dizer que o melhor de Deus ainda está por vir. Quando todas as pessoas pensaram que a festa iria acabar, antes dos 7 dias, viu? Antes dos 7 dias, Jesus surpreendeu a todos com o melhor da festa. O vinho bom ficou para o final da festa. E o que isso quer dizer, pastor? Que aquilo que seus olhos não viram, aquilo que seus ouvidos não ouviram, aquilo que não desceu para o seu coração, são as coisas boas e melhores que Deus já preparou para aqueles que o amam. Deus já preparou o melhor para a festa. Sabe o que Deus disse para Jó? Disse: Jó, o teu princípio tem sido pequeno, mas o seu final crescerá em extremo. O teu início tem sido pequeno, mas o final será melhor ainda. Em Eclesiastes capítulo 7, versículo 8, se coloque de pé, para nós lermos esta palavra que diz o seguinte. Olha o que diz Eclesiastes 7, 8. Melhor é o quê? Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Diga: o melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus está no final da festa. Eu vou crer, eu vou confiar para viver o melhor de Deus em minha vida. Pode aplaudir o Senhor. Você ainda não experimentou o melhor de Deus. Você ainda não viu o melhor de Deus. Você acha que viu, mas ainda não viu. Esse melhor ainda vai chegar. Quem crê nisso? Você crê nisso? Pastor, eu creio. Então nós aprendemos com o texto: festa que não tem Jesus é festa triste. Se não houver uma necessidade na festa, não houvesse uma necessidade na festa, não haveria milagre. Se não houver uma necessidade na nossa vida, não haverá o poder de Deus. Tem que haver uma necessidade para Deus operar. Terceiro, se não formos obedientes, não haverá milagre. Tem que obedecer a palavra de Deus para viver o milagre. Muitas pessoas sofrem porque não obedecem a palavra de Deus. Dizem que tem fé. Eu tenho fé, mas não obedece. O que adianta?
E o quarto, o vinho teve que ser provado. O milagre não precisa ver, ele teve que provar e ver o vinho. O milagre precisa crer para viver o milagre. E o último, o melhor ficou para o final da festa. Deus tem o melhor para você. Você ainda vai viver o melhor na sua vida. Você crê nisso?